Oi gente, esse é o Café com Números. Hoje iremos tratar em como fazer o gráfico de uma função afim. Acompanhe o vídeo aula. Se liga só, a ideia aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma função f de x igual a 3x mais 4, uma função de RR, tá bom? É bom deixar claro. E eu quero saber como é que faz o gráfico dela. Isso é sempre comum aqui na escola, que o seu professor pede para você resolver isso. A ideia sempre é o seguinte, toda vez que você for desenhar um gráfico, você já viu em outra aula que o gráfico de uma função afim é uma reta. Exatamente, muito bem. E como ele é uma reta, ó, vou desenhar uma reta aqui, no plano cartesiano. Essa reta, ela vai tocar o eixo y em um determinado ponto e o eixo x em um determinado ponto. Observe que esse ponto aqui, ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. Esse ponto aqui, ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. Eu não sei qual é a coordenada x dele e aparentemente eu não sei qual é a coordenada y dele. Será que eu não sei? Observe esse ponto aqui. Você não consegue me dizer qual é o x desse ponto? Como é que a gente faz para determinar o x? Só para lembrar. Se por acaso o ponto estivesse nesse lugar, como é que você faria para determinar o x dele? Iria tracejar até o eixo x. Espero que tenha sido isso que você pensou. Tá certo? Se o ponto estivesse aqui, como é que você faria para determinar o eixo x? Iria tracejar até o eixo x. Traceja até o eixo x. Estaria mais ou menos aqui. Se eu quiser saber o y, traceja até o eixo y. Traceja até o eixo y. Aqui estaria, ó. Aqui, traceja até o eixo y. Estaria aqui o y desse ponto. E esses tracejados, eles são sempre ou na horizontal ou na vertical, tá bom? Aqui e acolá eu vejo alunos meus errando problemas porque querem saber o x ou y fazendo um movimento na diagonal ou algo do tipo. Sempre assim, marcou o pontinho, você vai marcar um ponto no gráfico. Quer saber o x? Você vai ir até o eixo x. Para eu ir até o eixo x, eu faço um movimento horizontal ou vertical? Vertical, né? Para eu ir para o eixo y, que é esse que está aqui, eu faço um movimento horizontal ou um movimento vertical para ir para o eixo y? Horizontal, tá certo? Sempre assim, tá bom? Marca um pontinho no gráfico e aí você raciocina como é que movimento você fará para determinar o x ou y. Então, seguindo essa ideia, tá aqui o meu ponto que eu já tinha marcado em vermelho. Se eu quero saber quem é o x dele, o x, tá aqui o eixo x, ó. Se eu quero saber o eixo x dele, eu vou fazer um movimento horizontal ou vertical? Vertical, né, gente? E se eu faço um movimento vertical, na hora que ele chega aqui no x, ele vai achar um número. Esse número a gente sabe quem é. Esse número que fica aqui no meiozinho é o número 0. Então, esse ponto aqui, o x dele é 0. Tá certo? O x desse ponto é 0. O contrário é aqui nesse outro. Eu não sei quem é o x, ó, porque ele já está aqui no eixo x, mas eu não sei que número é aqui. Se é menos 2, se é menos 3, se é menos 4, não sei. Mas o y, se eu fizer um movimento horizontal para chegar no y, ele também vai olhar para a origem. E aí, portanto, o y desse ponto é 0. O que eu estou querendo dizer a vocês com isso? Sempre em gráficos é importante a gente saber aonde o gráfico toca o eixo y, as coordenadas, né? E aonde ele toca o eixo x. E no caso de uma função afim, isso é fácil de determinar. Porque para determinar esse ponto aqui, ó, você diz que o x vai ser 0. E aí você descobre o y. Para determinar esse outro ponto aqui, você faz o contrário. Você diz que o y é 0, porque esse aqui o segundo termo é o y, né? E aí você descobre quem é o x. Então, é essa a ideia que a gente vai utilizar para determinar quem é o gráfico, para desenhar o gráfico de uma função afim. Repito, quero desenhar o gráfico dessa função. Aí eu vou raciocinar da seguinte forma. Vou dizer que o x é 0 e vou raciocinar quem é o y. Quem vai ser o y? Como é que eu faço? Gente, lembre que f de x é a mesma coisa que y. Isso aqui é y igual a 3x mais 4. Se eu estou dizendo que o x é 0, eu vou trocar o x por 0. Na hora que eu troco o x por 0, se a gente fizer a continha, nós ficaremos com y igual ao quê? 3 vezes 0, 0, mais 4, 4. Ó, muito fácil.
Então, nesse caso aqui, ó, nessa continha que eu acabei de fazer, eu já tenho um par ordenado, né? Ó, o x é 0 e o y é 4. Tá aqui, ó, 0 e 4. No outro, aqui foi a primeira situação, né? O primeiro caso. Eu disse que o x é 0 e fui descobrir qual era o y. Agora eu faço o contrário. Eu digo que o y é 0 e vou tentar descobrir quem é o x. Tá bom? E aí isso vai me dar um outro par ordenado, onde um deles é 0, no caso o y, né? E aí, aqui sempre vai demorar um pouco mais. O primeiro ele é sempre mais óbvio. E assim, já vale adiantar, quando o x é 0, o y é sempre o b. Tá? Quando o x é 0, o y é sempre o b. E aí, num caso como esse aqui, o y é 0. Então eu vou substituir aqui. Ó. Lembra que no anterior eu troquei esse x por 0? Nesse caso aqui, ó, nesse segundo tópico, eu vou trocar o y, esse cara aqui por 0. Se eu troco esse cara aqui por 0, isso aqui vai ser escrito assim, ó. No lugar dele eu vou colocar o 0, então vai ficar 0 igual a 3x mais 4. E aí eu faço uma manipulação, né, algébrica, resolvo essa equação, posso trazer o 4 para cá, ou 3x, eu não sei como você vai preferir resolver isso. Mas o certo é que isso aqui vai ficar assim, ó, vai ficar menos 3x igual a 4, multiplica por menos 1 para trocar o sinal do x, que está negativo, né? Isso aqui ficaria mais 3x igual a menos 4, e portanto x é igual a menos 4 sobre 3, tá bom? E aí, sabendo que o x ele é menos 4 sobre 3, de novo, isso aqui deu um par ordenado. E o par ordenado foi, lembre-se, par ordenado. O x deu quanto? O x deu menos 4 terços. E o y deu quanto? O y deu 0. Aí o que é que eu faço com esses pares ordenados? Desenha um plano cartesiano. Deixa eu só apagar esse exemplo aqui. Desenha um plano cartesiano. E vai marcar esses pontos, 0 e 4. Onde é que você acha que ficaria 0 e 4? Então, é sempre bom, e o que eu vejo muitos alunos errando, é que na hora de fazer o gráfico, eles não dão um certo padrão de unidade. Então, como 0 e 4, 4 é um número pequeno, digamos que aqui seja o 1. Então, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3 e aqui vai ser o 4. Tá bom? Então, o número 4 estaria aqui e esse ponto 0 e 4 fica justamente em cima do 4. O outro ponto, menos 4 terços e 0. Por ele ter uma fração, pode ser que você fique um pouco confuso. Mas menos 4 terços é mais ou menos quanto? Pensa um pouco comigo. Se eu pegar R$4 e dividir para 3 pessoas, né? Porque 4 terços é isso, é 4 dividido por 3. Se eu pegar R$4 e dividir para 3 pessoas, isso vai dar 1, alguma coisinha. Só que negativo, né? Vai dar menos 1, alguma coisinha. Então, se eu digo, ó, se eu deixei, e aqui é importante enfatizar, você não disse que isso aqui era o tamanho de 1? Então, o mesmo padrão você tenta deixar para o eixo x. Está aqui o menos 1. Isso aqui seria o menos 1. Só que eu quero menos 4 terços, que é menos 1, alguma coisinha. Então, ele é um pouquinho a mais. Então, o menos 4 terços estaria mais ou menos nesse canto aqui, ó, o menos 4 terços. Um pouquinho acima do menos 1, alguma coisinha. Aliás, um pouquinho acima do menos 1. E aí, portanto, esse ponto, que é menos 4 terços e 0, vai ficar em cima do menos 4 terços. Lembre-se, toda vida que um dos termos, uma das variáveis, uma das incógnitas é 0, o ponto fica onde é diferente de 0. É importante, se não souber disso, fica um pouco perdido no que eu estou falando. E aí você marca o ponto em cima de menos 4 terços, e como você sabe que o gráfico já é uma reta, tá certo? O gráfico de uma função afim é uma reta. Para desenhar uma reta, você precisa de 2 pontos. E aí, como você só precisa de 2 pontos, já estão aqui os 2 pontos. É só ligar esses 2 pontos e aí está desenhado o gráfico da sua função. Eu não tenho régua aqui, gente, e aí, portanto, vai ficar um pouco torto. Mas é para tentar deixar isso aqui o mais reto possível. Meu que tortou aqui um pouco no final. Pronto, deu para dar uma melhorada. Esse aqui é o gráfico da minha função. Duas coisas que é importante enfatizar. Toda vez que você for desenhar o gráfico, sempre ultrapasse o ponto. Nunca faça só até o ponto, desenho só daqui para cá.
o gráfico tem que lhe dar a ideia de que ele vai continuar, tá bom? Porque existirão outros números aqui para chegar nesse gráfico. E outra coisa que eu repito, já disse, toda vez que você for desenhar um gráfico, deixe determinada unidade de medida, dê um certo tamanho para o número 1. E esse tamanho para o número 1 tem que ser um tamanho parecido para o número 2, um tamanho parecido para o número 3, para o número 4 e assim por diante, porque senão seu gráfico fica muito distorcido. Não adianta, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Se por acaso você disse que aqui era 1, não vale dizer que aqui é 1. Tá certo? Olha o tamanho desse 1 para o tamanho desse 1. Você tem que ter um padrão no seu gráfico para que o seu gráfico não fique distorcido. Bem, esse foi o exemplo letra A. Vamos fazer mais um exemplo. Vou apagar tudo aqui para a gente fazer mais um, tá certo? Vamos lá? Bem, gente, nesse outro exemplo aqui, de novo, mesma ideia, tá? Lembra como é a ideia? Uma hora você diz que o x é 0, descobre o y e depois faz o contrário. Diz que o y é 0 e descobre o x. Então, vamos lá. Então, na primeira situação, vou dizer que o x é 0 e tentar descobrir o y. Se eu digo que o x é 0, a minha equação vai ficar assim, ó. Esse cara aqui é a mesma coisa que y. Então, isso aqui vai ficar y igual a menos 2 vezes 0. Vou até escrever aqui, ó, menos 2 vezes 0, porque o x não é 0, mais 4. Essa continha aqui, ó, vai dar quanto? Menos 2 vezes 0 mais 4. Consegue responder? 4. Tá aí. X igual a 0, y igual a 4. Como eu já tinha dito no exemplo anterior, e aqui deu a mesma coisa, né? Deu 0 e 4 de novo, mas foi só porque o exemplo ficou parecido. Mas sempre que o x for 0, o y vai ser o b. Tá? Você só faz se quiser. O b aqui deu 4, se o b fosse 6, ia ficar 0 aqui, ia sobrar o 6. Se fosse 8, aqui ia dar 0 de novo, ia sobrar o 8, e assim por diante. Sempre que o x é 0, o y é b. Então, já vale adiantar que você só faz esse passo aqui se quiser, porque você já sabe que um ponto é 0 e b. Tá certo? Um ponto é sempre 0 e b. E aí, o outro caso, você vai dizer que o y é 0 e aí vai descobrir o x. Bem, se o y é 0, eu vou trocar 0 aqui agora, porque esse cara aqui é o y. Então, esse aqui vai ficar, ó, 0 igual a menos 2x mais 4. Vamos resolver essa equação. Traz o 2x para cá, isso fica 2x igual a 4. O 2 vai passar dividindo, né? E aí a gente vai ter que x é igual a 4 dividido por 2 e, portanto, x igual a 2. E aí, de novo, qual for o par ordenado que se formou aqui? Eu tenho que o x é 2. Cuidado para não botar primeiro o y, tá? Eu tenho que o x é 2 e o y ele é 0. E agora vai lá, desenha o plano cartesiano e marca os pontinhos. De novo, segue um padrão. 1, 2, 3, 4. Perceba que os tamanhos são próximos. Você não consegue dar precisão, mas tem que deixar pelo menos próximo. Não pode ser uma coisa muito distante. Então, 0 e 4 fica em cima do 4. O 4 ele é do y, tá aqui, ó. O 4 é do y. Cuidado para não confundir, fazendo 4 no x. E aqui é 2 no x, ó. Então, tamanho 1 está aqui, tamanho 2 está aqui, e o ponto fica em cima do 2. E aí agora é só desenhar o gráfico. Ligando, ligando de maneira reta esses dois pontos. Não ficou aqui muito reto, mas eu acho que deu para passar a mensagem, né? Sem régua um pouquinho mais difícil. Duas coisas aqui. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico decrescente. A gente falou o que era um gráfico decrescente na nossa primeira aula de função afim. Ele tem que ser um gráfico decrescente, tem que ser. Porque lembre-se, na primeira aula de função afim, se você anotou, eu disse que um gráfico ele é decrescente quando o A ele é negativo. Quem é o A dessa função aqui? Você consegue me dizer? É para conseguir. O A dessa função aqui é menos 2, não é verdade? Então ele é negativo, então o gráfico é para ser decrescente, é para ser caindo, tá? Como está ocorrendo nesse exemplo aqui. Outra coisa que vale dizer é que tanto nesse exemplo como no exemplo anterior, vale a pena sempre dar uma informação que é útil na resolução de problemas. Aonde o gráfico toca o eixo y, corresponde ao valor de b, aquele número que ele toca o eixo y, tá certo? Então perceba que o gráfico toca o eixo y aqui em 4, e 4 é o valor de b.
A gente vai usar isso na resolução de alguns problemas. Isso vai ser útil para determinar o B, determinar a lei de formação. Em uma das aulas, na primeira aula, eu falei como acho A, através de uma variação. E como acho o B através de um gráfico. Para achar o B através de um gráfico, ele é sempre onde o gráfico toca o eixo Y. Não esquece disso, tá bom? Bem, essa foi nossa aula de hoje. O Café com Números agradece. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o curtir, isso ajuda o nosso canal a crescer. O Café com Números agradece. Um abraço numérico a todos.